Pelo quadro na parede da sala e pela alegria do Gerson, não é difícil dizer quem é o xodó da casa. A Valentina, de 6 anos, é filha da Gabriele, que é filha da Marinina, casada com o Gerson. A presença dele na família sempre foi marcada pelo cuidado e pelo companheirismo. A gente se identificou desde sempre, porque a gente gosta muito de conversar e acho que a gente teve muitas afinidades nessas conversas e desde então a gente se estabeleceu essa relação que sempre foi muito tranquila. Tanto é que eu fui a primeira a saber quando eles começaram a namorar, tanto é que a gente casou no mesmo dia, né? Quando a gente foi eu me casei, eles se casaram no mesmo dia. Eu sempre digo que o meu esposo é um homem bom, mas bom e belo, no mais amplo sentido da palavra bondade, no mais amplo sentido que a palavra beleza possa ter, né? Então é a pessoa que eu amo e a pessoa que compartilha o amor que tem com os meus filhos e também com as minhas netas. A casa dos avós é sempre um lugar de afetos e lembranças que ficam para a vida toda. A Valentina explica isso com a boa e velha sinceridade infantil. Tu gosta de vir para cá quando tá nas férias? Sim. Melhor do que na casa da tua mãe? Sim. Por quê? Eles tomam banho de piscina para jardinagem. Que o Gerson sempre foi avô de fato, não restavam dúvidas. São tantos momentos e recordações de que o amor estava sempre ali. Com 15 dias eu precisei voltar ao médico e foi ele quem ficou com a Valentina, né? E eu nunca tive dúvidas desse amor, desse cuidado. Sentimento que, por tantas vezes, foi transformado em versos. O desassossego do poeta, fome de versos e nuances de inocência nos olhos de Valentina brilhando na luz da manhã. Em 2020, a família deu entrada no processo de avosidade socioafetiva, ação pioneira no país. No dia 28 de junho deste ano, a Justiça cearense reconheceu o Gerson como avô de direito da Valentina. Avô de direitos e tantos deveres. Detalhe interessante é que a advogada do processo foi a Marinina, esposa do Gerson. A professora universitária não costumava advogar, mas esse caso era especial. Eu gosto de escrever. E eu sempre digo que eu não escrevo quando eu não estou com sangue quente, né? O sangue quente que eu digo é quente de amor, quente de afetos, quente de desejos, quente de alegria. Na verdade, eu também advoguei em causa própria. Então, eu advoguei por mim, pela Gabriele, pelo Gerson, pela Valentina, por a nobreza que essa causa tinha. Quando a causa foi julgada procedente, teve até quem esquecesse que a Valentina também tem avó. Eu estava encerrando ali, ajeitando o computador e tudo mais, os dois aqui, na maior comemoração, eu digo, ei, eu? Afinal de contas, eu sou advogada dessa ação e vocês estão aí comemorando, se esqueceram de mim, eles vieram, me abraçaram e tudo mais, né? Durante o processo, quando pedido para explicar sua relação com a Valentina, mais uma vez o Gerson recorreu à poesia. Afinal, o amor não se explica, se sente. Eu sempre lembro de um poema do Vinícius de Moraes que ele fez para o filho dele. E um dos trechos, ele diz assim, muitas vezes me debrucei sobre o teu berço e verti sobre o teu pequenino corpo adormecido as minhas mais indefesas lágrimas de amor e pedi a todas as divindades que cravassem na minha carne as farpas destinadas à tua. Então, acho que isso resume assim, o meu amor por ela. Antes de virar poema e bem antes do reconhecimento oficial por parte da Justiça, a relação entre o Gerson e a Valentina já dava sinais de que parecia ter vindo do plano espiritual. Quando a gravidez sequer era de conhecimento da própria mãe, ele já sabia que ela viria.
tudo veio por meio de um sonho revelador. Quando ela anunciou que estava grávida, vamos dizer assim, eu tinha tido um sonho que a Valentina vinha. Então, eu sabia que a Valentina vinha. Como é que foi esse sonho? Foi um sonho onde eu vi uma criança e sonhei com minha avó materna, que ela disse que vinha uma criança que eu ia gostar muito, porque ela ia ser de uma filha que eu não tive, mas tinha encontrado, e que essa filha era a Gabriele. Então vinha essa criança que era uma menina. E aí, quando a Gabriele, pouco tempo depois, a Gabriele anunciou a gravidez. E aí ficou na família aquela conversa, né? Vai ser menina, vai ser menino. E aí eu sempre falava, eu disse, não, eu não tenho o que conversar, é uma menina. Reconhecer a avosidade socioafetiva foi também reconhecer que o Gerson foi como um pai para Gabriele. Quando eu estava grávida, a gente mostrou muito, acho, essa relação de pai e filha. A gratidão que eu tenho dele com a minha filha é enorme, porque eu fico até emocionada, porque eles são, para mim, meus braços e minhas pernas, para me auxiliar em vários aspectos com a minha filha, né? Com relação à educação, com relação à saúde, com relação ao amor, a carinho, aos afetos de modo geral, com relação às presenças mesmo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho outra palavra que não seja essa. Além da emoção de reconhecer quem sempre esteve presente, a decisão judicial também trouxe um pouco de alívio para o Gerson. Eu sempre me desloquei com ela, né? Saí, assim, eu ia, por exemplo, levava para brincar no Parque do Cocó, em praças, né? Em atividades culturais, por exemplo, levei lá na UFC, ali na Concha Acústica. Então eu circulava sempre com ela. E no período da pandemia, foi quando a gente começou a construção aqui da casa. Então eu vinha com ela aqui para o Eusébio. Às vezes eu vinha com a Marinina, às vezes eu vinha só. E certa vez eu passei por uma barreira sanitária. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque se parassem e me perguntassem assim, algum documento que comprovasse a minha relação com ela, né, ia causar um constrangimento. Né? Então acho que agora com isso não vai ter mais constrangimento de natureza nenhuma, é a cereja do bolo, né? Segundo o coletor de estatística do projeto Pai Presente do Tribunal de Justiça do Estado, foram feitos nos últimos 10 anos 6.444 reconhecimentos voluntários de paternidade socioafetiva. De avosidade, o do Gerson foi o primeiro. O pioneirismo deve abrir precedente importante, segundo o juiz Mauro Feitosa, da 15ª Vara de Família de Fortaleza. O que as pessoas precisam fazer é postular, junto ao judiciário, que se reconheça e se declare essa avosidade socioafetiva. Obviamente que o interessante é que ambos os pais concordem, como também os avós biológicos, né? Então, você elimina dessa forma qualquer caráter de litigiosidade, né? E o processo tramita como, de fato, é consensual. Uma sociedade corrompida como está a nossa, né? Com tantos problemas, com tantas chagas sociais, eu acho que esse instituto, né? Desse reconhecimento socioafetivo de paternidade, maternidade e avosidade só vem contribuir para o fortalecimento da ideia de família, né? Uma família saudável. O reconhecimento de uma relação socioafetiva é mais uma segurança para a garantia de direitos à criança. O princípio da proteção integral do menor nos impõe a acolher, quando for benéfico ao menor, esses benefícios. Por quê? Porque traz consequências de ordem de parentesco, traz consequências de ordem patrimonial. No momento em que se assenta no registro de nascimento de um menor essa paternidade, maternidade ou avosidade socioafetiva, lá não vai declarar a natureza dessa paternidade, maternidade e avosidade. Vai simplesmente dizer que pais, João e José, mães, Maria e Fátima,
Avós. A psicóloga Tatiane Araújo destaca o importante papel dos avós na rede de relações que moldam a personalidade dos menores. Da mesma maneira que a gente considera que a presença da função materna, da função paterna, ela é positiva, né, no desenvolvimento da criança, tanto no aspecto emocional, cognitivo, psíquico, entre outros, a presença dessa figura, no caso dos avós, de forma espontânea, de forma genuína, ela pode abrir possibilidade para vários ganhos. Além do processo de amor, né, mesmo e do cuidado, a troca, né, porque é uma geração diferente da outra, onde você pode estabelecer ali uma troca de conhecimento. E não há dúvidas da importância de um para o outro, algo que fica claro nos sorrisos, nas brincadeiras e nas palavras sinceras e inocentes da Valentina, para descrever o que sente quando lembra do vô Gerson. Saudade. Saudade? Quando tá em casa? É. E quando vem pra cá? Fico alegre. Alegre, é? É. Amor? Amor.